Oi pessoal, tudo bem? Boa noite ou bom dia. Eu vou falar um pouquinho agora sobre um conteúdo que muita gente que eu converso tem um pouco de dúvida sobre a diferença no Kubernetes do pod, réplica set e deployment. Como é que a gente faz essa criação, né, do pod dessas diferentes formas. Lembrando que o pod, né, ele é a menor unidade dentro de uma aplicação dentro do Kubernetes. Dentro de um pod pode ter um ou mais containers, né? Acredito que essa seja a melhor definição. E eu vou mostrar aqui na prática como é que a gente faz a aplicação, como é que a gente cria um pod, declarando através de pod, declarando através de réplica set, declarando através de deployment, certo? Quando a gente vê na prática, fica bem mais fácil de entender. Eu escrevi sobre isso já, mas na prática fica muito melhor. Então vamos lá. Aqui eu já tenho um arquivo declarando, né, a criação do tipo pod. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Primeiro vamos lá entender o arquivo. Aqui a gente está passando a API, a versão da API, né, lembrando que para se comunicar com o cluster. Eu subi um Minikube na minha máquina para poder criar um cluster, né, para a gente poder fazer esses testes. Do tipo aqui a gente escreve pod, é bom se atentar a isso, porque quando for réplica set vai mudar, quando for deployment vai mudar. A gente passa o metadata. Aqui eu tô subindo, dá pra ver aqui a imagem do Nginx. Aí eu usei o name, né, do pod, Nginx pod, mas você pode colocar o que você quiser. As especificações eu passei esse container, Nginx, e o nome para ele. Se você tiver o seu container, a sua imagem do container criada, você passa ela aqui, passa o caminho do Docker Hub, você que sabe. Eu tô passando uma da Nginx aqui, pra gente ver como é que fica na prática. Eu dei esse comando aqui kubectl get pods pra gente ver que não tem nenhum pod criado nesse namespace, certo? Então a gente vai criar agora. Eu já tô dentro da parte onde tá o arquivo YAML, e eu identifiquei assim, teste1-pod.yaml pra gente saber que eu tô declarando um pod através dele. Vamos lá, ver se vai criar. Diz que criou, a gente dá o kubectl get pods pra ver de novo, tá criando. O que eu fiz aqui? Eu criei um pod, certo? Foi o que aquele arquivo fez, o que a gente mandou fazer. Qual o problema da gente criar um pod dessa forma? Se der algum problema, se esse pod morrer, acabou a aplicação, tchau, ninguém acessa mais, fica indisponível, né? Se for, por exemplo, a aplicação web, ninguém acessa mais. E a gente não quer isso, porque é um cenário onde você tem uma aplicação que tem que estar disponível, né? O máximo de disponibilidade. Isso não é desejável. Então, o que a gente vai fazer? Nesse cenário entram os réplica sets. O réplica set, eu vou mostrar a diferença dele aqui no arquivo. Eu criei um de teste aqui, eu tenho um cenário real, mas esse aqui de teste dá pra gente ver bem como é que funciona. Ele vai permitir que a gente defina a quantidade X de réplicas, ou seja, pods iguais que vão ser criados e vão se manter lá. Mesmo que um pod morra, deu algum problema, ele parou, você parou ele na mão, ele vai subir a outra réplica, para sempre ficar rodando aquela quantidade X. Eu vou mostrar como é que funciona e vocês vão ter uma boa ideia. Aqui nesse arquivo, vamos ver as diferenças, né? Tá vendo aqui, eu tô passando do tipo réplica set, tô passando metadata, eu passei no Nginx traço réplica set para facilitar a identificação. As especificações, passei aqui metadata, labels, eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas primeiro vamos ver aqui, eu passei o container igual, passei a mesma imagem do container que a gente usou na declaração do pod. E eu passei aqui a quantidade de réplicas que eu quero. Aqui eu tô criando 6 réplicas. Você pode definir a quantidade que você precisar. O que significa essas 6? Que vão sempre ter 6 réplicas. O réplica set ele vai garantir que sempre vão ter 6 rodando ao mesmo tempo. Mesmo que uma morra, ele vai subir a 6ª, porque eu declarei aqui, eu quero 6 réplicas rodando. Vamos lá, sobre a label, né? Isso aqui é basicamente uma tag que você vai declarar. Para esse selector aqui, o match labels, ele vai identificar de qual cenário que você está referindo. Eu quero que você crie uma réplica nessas especificações aqui. Você vai ter que taguear para ele. Eu vi muita gente falando, é difícil de entender esse conceito. É porque é bem abstrato, parece que vai ser criado automático, mas você tem que dizer qual especificação que você está se referindo, né? Para as suas réplicas. Por isso que você tem que dar um match label. Atente-se que a tag aqui tem que ser igual, certo?
para ele saber a qual cenário que você está se referindo para essa criação. Então vamos lá executar para ver na prática. O arquivo já está aqui, ó, teste 1, réplica 7 emo. A gente aplica do mesmo jeito, tá? Que aplica o pod. Tô digitando no meu computador pessoal, que eu pouco uso. Aí eu uso mais o do trabalho, né? Aí o teclado é diferente aqui. Aí eu digito às vezes errado. Mas vamos lá. Pronto, criou. Aqui a gente criou do tipo réplica 7, certo? A gente vai ver a diferença. Vamos dar um kubectl getPods para ver criando. Tá vendo aqui? Tá criando. Quantos? 6, porque eu defini 6. Se você definir 2, vai estar criando 2 réplicas aqui. São pods idênticos, certo? Que a gente fez a criação. São pods com a mesma imagem desse aqui, que esse aqui foi o que a gente criou inicialmente, declarando do tipo pod. A única diferença é que a gente vai ter essa persistência, né? Que se uma réplica morrer, ele vai subir outra. A gente vai ver isso agora. Vamos lá. Eu vou matar um pod desse. Eu vou matar esse último aqui, ó. ZSFW. Vamos matar essa réplica aqui. Delete pod. Tem que ter o pod aqui que eu tenho que passar. Que eu tô deletando. Tá deletando pra gente. O que é que vai acontecer? Em um cenário que a gente criou com pod, se tivesse criado da maneira lá inicial, ele ia ter 5. Mas como a gente criou com réplica 7, ó, ele sobe a 6ª réplica. Dá pra ver até aqui pelo tempo, ó, que essa aqui é a mais nova que está sendo criada, porque uma foi deletada. Se a gente tivesse criado da forma do pod que a gente declarou, eu ia matar uma réplica, morreu, acabou. Não vai subir uma nova, porque não ia ter nada que fizesse subir um novo pod. Só que o réplica 7, ele permite essa constância aqui, tá vendo? De 6 rodando ao mesmo tempo. Então isso é excelente, né? Para ambientes onde a gente precisa desse número aqui constante para ter disponibilidade, pra gente não ter sobrecarga, né, em outro pod. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vocês estão vendo aqui, foi criado, ó. Os outros já estão rodando, as outras réplicas, né, que foram criadas há mais tempo. E essa aqui foi criada agora porque eu matei uma. Veja que essa réplica aqui, ó, não tá mais, não existe mais. Então, beleza. E qual é a diferença do réplica 7 para o deployment? Certo? A gente já viu do pod para o réplica 7, vamos ver do réplica 7 para o deployment. Eu criei um arquivo de teste aqui também, com a Nginx. É o mesmo pod que a gente vai criar, a mesma imagem. O que acontece, né? A diferença é a seguinte: no deployment você consegue versionar. Igual um Git, vamos dizer assim, né? O GitHub, GitLab, enfim. Você consegue versionar e dizer o que você alterou ali. Então isso facilita o quê? Rollback, por exemplo. Fiz uma coisa, me arrependi. Fiz uma coisa, não deu certo. Aí você consegue fazer o rollback, você versiona esse pod. A gente vai ver funcionando aqui, mas primeiro eu vou mostrar as diferenças do arquivo da declaração, né? Aqui o tipo, a gente passa o deployment, certo? No outro era réplica 7. A gente passa o metadata name, eu botei Nginx deployment porque eu quis. Se você quiser botar o X aqui, banana, você coloca. Mas é óbvio que a gente coloca algo para facilitar a identificação, né? As especificações, mesma coisa, a gente vai passar metadata, label. Eu tô passando aqui Nginx app, lembre, né? Tem que dar um match label aqui para ele saber qual cenário que eu tô fazendo essas especificações. Qual a especificação que ele vai pegar, que eu tô me referindo. Dessas réplicas, né? Aqui eu declarei 3 réplicas. Ah, Carol, todo deployment tem réplica 7? Sim, porque é uma hierarquia. Mas todo réplica 7 não tem deployment, certo? Então é assim, ó, pod, réplica 7, o deployment abrange os dois, certo? O deployment, ele tá acima, então ele abrange os dois. Então toda vez que você estiver criando deployment, saiba que o réplica 7 está ali, encapsulado, né? Encapsulado, forma de falar. Aí eu passei aqui o Nginx, só que eu passei a versão stable porque eu quis, mas a versão do Nginx podia ser a outra, né, que a gente colocou. Mas eu quis passar essa aqui, você pode passar a imagem que você quiser, é indiferente. Então beleza, gente, é assim que a gente declara, certo? Eu passei 3 réplicas porque eu quis, no outro eu passei 6. Poderia ser aqui 2, 4, eu passei 3 só para diferenciar do outro. Mas vamos ver aqui a criação. Então a gente vai dar um kubectl getPod só pra gente ver que tá rodando as réplicas que a gente tinha criado anteriormente, né? E o pod que a gente tinha declarado também lá no comecinho. Então vamos aplicar, já tem um arquivo aqui também, ó. Vamos lá. Kubectl apply -f
a gente passa o nome do arquivo e vai ter uma diferençazinha, que a gente vai passar uma tag aqui, ó, menos record, que é pra gente versionar, certo? Diz que criou aqui pra gente, vamos ver, criou aqui, ó, os três pods, né, da forma declarativa do deployment. E aí o que a gente vai fazer? Se é um versionamento, tem histórico, né? Eu já anotei até aqui o comando porque é grande, pra não ficar tendo que decorar. A gente vai ver o histórico. Com esse comando aqui, ó, kubectl rollout history deployment, porque a gente está se referindo ao deployment, e passa o nome do seu deployment. Esse aqui é o nome que eu dei, lembra? No metadata. Você passa o seu aqui. A gente vai ver o histórico. Vamos ver. No momento, eu não defini nada aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que ele pegou por padrão. Eu não passei nenhuma causa aqui, nenhuma mudança, né? Nenhuma alteração. Eu posso definir o que eu quero escrever aqui, ó. Nessa versão 1 eu fiz X coisas. É o que a gente vai fazer agora. Com esse comando aqui, kubectl annotate. Vamos revisar o comando. Kubectl annotate deployment. Passa o nome do deployment que você criou. kubernetes.io/change-cause. Olha que é a mesma coisa que tá aqui, ó. Tá vendo? A gente tá mudando essa coluna aqui. Então a gente tá passando ela aqui embaixo. E a gente vai dizer o que aconteceu aqui. No meu caso, eu tô definindo a versão stable, não é latest. Lembra lá no código? Vou até voltar aqui, ó. Aqui, ó. É stable. Então é isso que eu vou alterar aqui. Então eu passo aqui, você pode passar aqui dizendo o que você fez. Se você fez outra coisa, você vai definir aqui, que é pra versionar e você saber o que você fez, igual o GitHub, igualzinho, nesse sentido, né? Vamos lá. Pronto, eu anotei, né, essa minha alteração que eu fiz. Então eu vou ver o histórico novamente. Tá vendo aqui? Ele me disse exatamente o que eu fiz nessa versão. Então eu sei, ó, nessa versão aqui, eu fiz essa mudança. Ah, mas eu quero fazer uma alteração no código. Agora eu quero ir mesmo para a versão nginx latest, que era a versão que eu quero rodar na latest. Agora eu não quero mais rodar na versão stable, né? Eu fiz uma alteração aqui no meu código declarativo. Eu vou aplicar novamente, né, essa mudança. Já temos o comando aqui. Deixa eu dar agora um history pra gente ver que não tem. Só tem aquela, e essa outra a gente não nomeou ainda, tá vendo aqui, ó? A gente vai nomear o que a gente fez agora, senão fica sem nomenclatura, né? Então a gente não sabe o que foi que alterou, então não ajuda muito. Aí a gente vai passar aqui, ó, o que a gente fez. Eu mudei pra versão latest, então eu vou anotar isso aqui. Tá vendo? A gente está declarando qual foi a mudança para versionamento. Anotou, vamos ver o histórico de novo. Pronto. Tá aqui, ó. O que a gente fez em uma, o que muda de uma para outra. Entendeu? Igual o código no GitHub quando a gente faz alteração. Então, essa é a maior diferença aí do Replica 7 pro deployment. Eu vi que eu apliquei a versão latest e deu ruim. Deu ruim, quebrou. Não tá funcionando, quebrou funcionalidade. O que eu faço? Meu Deus do céu, e agora? Eu vou fazer o rollback. A gente volta pra stable. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem um comando aqui para fazer o rollback. Voltar para a versão número 1. Aqui, ó. Quero voltar para a primeira. Você define aqui o que você quiser para voltar. Quando você estiver criando vários, você vai ter 20. Brincadeira, o ideal é que você não erre tanto. Tô brincando, mas você pode ter número 5 aqui. Eu quero voltar para 1. Eu quero voltar para a versão stable. Né? A minha última que eu tô usando é a latest. Então eu vou dizer aqui, olha, eu quero fazer o rollback para a versão número 1. Ele disse que fez o rollback. Vamos ver lá o history de novo. Tá vendo? Inverteu. Então, com essa função, com essa forma declarativa, né, no Kubernetes, a gente consegue ter esse versionamento e o rollback. Lembre-se sempre que quando você estiver criando um deployment, você está criando dentro, implicitamente, um réplica set, que a gente disse lá, eu quero 3 réplicas rodando. Vamos dar um kubectl get pods aqui, ó. A gente tem, ó, 1, 2, 3. Tem 4, porque eu esqueci que uma a gente tá matando. Enfim, aí a gente tem essa quantidade de réplicas porque a gente criou, certo? Então lembre-se que toda vez que você estiver aplicando um deployment, você está criando um réplica set ali intuitivamente. Mas sempre que você estiver criando um réplica set, você não está criando um deployment, certo? Questão de hierarquia.
E o pod, o bichinho aqui, é só um pod criado, e se eu matar ele some. E vamos matar ele aqui. Pra gente ver que não acontece nada, não vai ser criado outro pod. Se tivesse algo importantíssimo aqui em produção, morreu. Ó. Tá deletando. Ó, não existe mais, tá vendo? E o nosso aqui já matou a outra réplica, né, do Aniginex, com a versão antiga. Ele tava matando ele, pra quem, não sei se ficou claro, ele tava com a versão antiga, que a gente tinha declarado a latest, né? Aí a gente mudou pra stable, e aí ele tem que matar o pod pra subir com a nova. Por isso que tava matando. Agora voltou a ter 3 réplicas aqui, e o pod lá que a gente matou, o bichinho, não subiu outro, porque não tinha nada que informasse, olha, eu quero que suba outra réplica se você morrer. Então é pra isso que serve a réplica 7. E é isso, galera. Acredito que desse conteúdo aqui é isso que eu queria falar. Vou trazer mais vídeos falando de CI/CD e também sobre criação de pipelines, né? Essa parte que eu gosto muito. E eu acredito que falta vídeo em português falando sobre isso. E vou trazer sempre conteúdo, gosto muito de ficar praticando. E é isso, galera. Boa noite pra vocês, né? E até a próxima.